Pathologic 2, um diamante no mundo dos jogos. Do canal Felipe Ramos, patrocinado pelo nosso queridíssimo Dracomodo. Assim, pega a pipoca, sente aí, porque é um vídeo de 2 horas e 12 minutos, então bora. Por sinal tá lá no final, por causa do... Oxi! É que ele me mandou o link. Agora sim. Sabe quando você consome uma mídia, seja uma música, uma série, um anime, um jogo, e ela te faz arrepiar, te faz sentir algo único? Você fica um tempão obcecado Telesh? por aquilo. Por você? Faz o Sim. final pacifista do Undertale e fica meses enchendo o saco de todo mundo que você conhece pra jogar também. Você quer transmitir aquilo que você sentiu. Você com Telesh. Minha vibe com Pathologic. Sim, e Joga eu em nem, Telesh. e eu nem joguei Telesh. Geralmente vem na cabeça Porque eu sou pobre. diversão, passatempo, escapismo, e isso é totalmente compreensível. A maior parte do tempo que eu tô jogando, eu tô fazendo isso, entendeu? Falando besteira com os amiguinhos, dirigindo, correndo na rua, mandando rima de cu e pau na Twitch. Seu cu é a biblioteca, meu pau é um chiu? Seu cu desceu, meu pau subiu. Seu cu se escondeu, mas meu pau viu? Mas pra mim, mídia tem como objetivo, no geral, de te fazer sentir coisas, de alegria, divertimento, satisfação, até sentimentos negativos, tristeza, pena, agonia, medo, nojo. É pra isso que existe mídias de terror, de suspense, de drama com um final triste pra caralho. É a maneira da gente ter experiências de sentimentos extremos que são importantes na nossa vida, só que no conforto de um sofazinho, de uma caminha. Pathologic é uma dessas mídias. Ela não é de maneira alguma um jogo pra te divertir, pra você se sentir um herói, pra te dar satisfação. Ele é um simulador de desgraça, de desesperança, Oxi. de impotência. É um jogo lento, monótono, onde 50% do tempo você tá andando, 40% do tempo você tá lendo e 10% do Ai, tempo você tá morrendo. Deus me A história é livre. sobre uma praga, uma doença respiratória que consome uma cidade e você tem 12 dias para se virar, lidar com o surto, salvar o máximo de pessoas que você conseguir e, se pá, desenvolver uma cura. Tudo isso sendo apenas um médico, uma pessoinha limitada com recursos limitados e a ameaça constante de fome, sede, exaustão e a própria praga nas suas costas. É uma lição sobre superação de todas as barreiras que a vida pode te jogar e a aceitação de que você não pode salvar todo mundo, só fazer o possível. E a maneira que ele consegue te imergir nesse mundo, te fazer importar com as pessoas e as coisas, é incrível. O impacto desse jogo em mim foi sem dúvida um dos maiores que eu já tive na minha vidinha gamer. E como eu disse no início do vídeo, eu tô coçando pra passar isso aqui adiante, mas tem vários problemas que dificultam isso. Pathologic é um jogo muito nicho. É um jogo russo de 2005 que Caralho, começou a russo. ter mais olhos no mundo com a remasterização e tradução dele em 2015, e com esse sucesso conseguiram fazer um remake dele em 2019, na Unity Engine, que é o Pathologic 2. Com um visual bem mais digerível para o público moderno, mas mesmo assim, esse jogo definitivamente não é para qualquer um. A dificuldade dele não é grande, não é gigante, ela é frustrante, Caraca. injusta. Caralho. E isso é essencial para te Acho que colocar não é no pra clima da gente, história. então. Que é sobre fome, dor, sofrimento e perda. Como é que você vai ficar imerso no enredo, num mundo sobre esses temas, sem ter experiência desses temas? O jogo até tem uma seção lá no menu para ajustar individualmente a dificuldade de cada aspecto, mas uma coisa que eu nunca tinha visto antes é que cada opção dessa aqui tem um texto te explicando o impacto de cada elemento e te incentivando a não mexer na dificuldade. Os produtores lançaram isso aqui num patch porque muita gente simplesmente estava desistindo de jogar porque não Caraca. conseguia avançar. Então é basicamente uma opção para você sair de saves quebrados e voltar a dificuldade pro normal de novo logo em seguida, entendeu? E não é só no gameplay que o Pathologic é punitivo. Esse jogo ele equivale a um livro de quase 500 páginas só de diálogo. E mesmo se o seu inglês for perfeito, você vai se sentir deslocado. É um jogo super críptico, figurativo, metalinguístico. Leva um tempo para você Minha Nossa acostumar Senhora, com estaria esse universo. ferrado. Aí você me pergunta, Felipe, então por que caralhos atômicos você tá fazendo um vídeo desse jogo pra brasileiro, se não tem nem tradução? Vai fazer vídeo de Skyrim, vai achar jetpack? Então, não faz sentido eu analisar por cima os sistemas do jogo aqui esperando você ir lá e ter a sua própria experiência, porque provavelmente a maioria não vai ter. Portanto, eu vou basicamente resumir o jogo inteiro aqui pra você pelo menos ter o gostinho do que foi minha experiência. Eu Caralho. vou fazer de tudo A gente vai pra isso basicamente funcionar. jogar o jogo. É. Pausa.
Esse parágrafo que vocês acabaram de ouvir foi escrito há 4 meses atrás. Esses dias Caraca. agora, quando eu tava terminando o vídeo, eu descubro que acabou de sair uma tradução maravilhosa pro português, feita por um fã, que simplesmente quebra completamente o motivo no qual eu fiz esse vídeo. Então, Mas se vai, você né? se Não vai interessou perder pelo o- jogo e não quer spoiler, espera o vídeo da tradução sair, que vai ser logo depois desse aqui. Joga o jogo, mas por favorzinho, volta aqui e vê o vídeo depois. Eu trabalhei demais nele por meses. E de 4 volta. meses. Vale lembrar que isso é um jogo de interpretação de personagem. Tem várias opções de diálogos, vários eventos perdíveis, coisas que não vão acontecer com todo mundo, vários finais. Então fica complicado eu mostrar em vídeo a história, sendo que a sua jornada provavelmente seria diferente. Mas eu vou fazer o que for possível aqui para trazer uma experiência coesa. O fato do jogo se chamar Pathologic 2 não significa que ele é uma sequência do Pathologic clássico. O nome foi meio que um truquezinho de marketing. Ele é, na verdade, um remake levemente reimaginado do primeiro jogo. Só que ele não está terminado ainda. No original você tinha a perspectiva de 3 personagens. Cada um tem o seu gameplay, pontos de vista diferentes do enredo, com suas relações pela cidade, focos completamente diferentes. Acontece que no Pathologic 2 você joga com um personagem do momento, que é o Artemy Burra. Artemy Burach, eu vou falar assim, me deixa. Num futuro incerto aí, os outros 2 personagens também vão ser jogáveis, mas ninguém sabe quando. Portanto, para esse vídeo eu vou focar apenas no gameplay do Artemy, que é o único que tem no 2. Lembrando que a gente conversa e interage com os outros 2 personagens também, o Daniel e a Clara. A gente só não pode jogar com eles ainda. Tem um DLC na real pro jogo que você joga com o Daniel, mas eu não vou entrar no assunto dela aqui. Bem, Era até qual dia que a gente vai? Mas Dia um 4? teatro. Esse jogo ele é completamente metalinguístico. Ele usa a ideia de você num teatro atuando em uma peça para simbolizar você, o jogador, jogando um jogo. É onde ele quebra a quarta parede várias vezes aqui. Você é introduzido ao Mark Não, Immortel, Itigo, minha garganta tá diretor toda da peça. fodida, eu não consigo consigo ver comer de outra nada no forma, momento. de um desenvolvedor do jogo falando diretamente comigo. É como se ele não existisse no universo fictício do jogo. Ele não tá sofrendo com a praga, ele só tá lá, onisciente, direcionando a peça e guiando o ator. Ele começa falando que a primeira tentativa foi uma bosta, que você não soube atuar, que deu tudo errado, e te joga numa versão do teatro que virou um necrotério. Você encontra os outros 2 protagonistas jogáveis no clássico aqui nessa sala, o Daniel, que é um bacharel em medicina, vindo de fora da cidade, metido pra caralho, e a Clara, uma menina misteriosa que diz ter poderes de cura e clarividência. Ambos estão miseráveis aqui, reclamando que nada deu certo pra eles também, e só de olhar em volta você percebe o tom de desesperança aqui, os gritos de dor lá fora, que ao sair ficam mais altos ainda. Seu objetivo é simples, ir até a catedral, onde as 2 maiores figuras de autoridade vão tomar a decisão do que fazer com a cidade. O caminho todo é uma obra de arte, ele representa perfeitamente o que está para acontecer com essa cidade aqui. Grito para todo lado, gemido de agonia, filas de corpos nas ruas, moradores sendo executados Caraca. e queimados vivos pelo exército, nuvens da praga enchendo o céu. O visual, a música, eu não consigo passar essa parte aqui sem arrepiar. Pior que é da hora? Aham. Tipo, da hora. Né? Coisa linda de se ver. É ruim, mas da hora passar isso no jogo. Ao chegar na catedral, do lado esquerdo a gente tem a Inquisitora, uma mulher com poder e aval infinito para resolver problemas, independente de como, o tipo de pessoa que só é chamada para lidar com situações extremas, e do lado direito temos o comandante do exército, um homem igualmente poderoso, com milhares de homens, armas e tanques à sua disposição. Ambos chegaram à conclusão de que não tem mais tempo, nem esperança de lidar com a praga. Eles vão explodir a cidade. Você pode até tentar convencer eles de esperar mais um pouco, mas nesse cenário você não tem moral ou respeito deles. Caraca. Você fez tudo errado. O comandante até fala, Burak, se você me falasse agora que tem 3 vagões cheios da cura para a doença e um exército de doutores chegando aqui da capital em algumas horas, eu até pensaria no seu caso. Do contrário, não tenho o que fazer. Se você tentar falar com a Inquisitora, ela basicamente mandou, ô guardas, tira esse bostão da minha frente. Realmente, essa linha do tempo não tem salvação. É quando o Mark aparece e te dá uma segunda chance, uma segunda tentativa para a peça ter sucesso. Ele pede para você não decepcionar ele dessa vez e te manda pro vagão de trem, chegando na cidade. Caraca, 12 você volta? dias atrás. Aham. Ô, Da Antes de hora. começar, é importante um pouquinho de background aqui.
Você tá na pele do Artemi Burar, um futuro cirurgião, filho do único médico da cidade, e algumas pessoas te chamam de Arúspice, que é tipo uma pessoa que adivinha o futuro examinando as entranhas, as tripas, os órgãos de alguém. É um apelido figurativo que alguns locais te chamam, então quando você vê essa palavra esquisita por aí, se refere a você. Você é o Arúspice, ou Haruspex, no caso do inglês. O jogo se passa numa cidade sem nome, no meio de uma estepe bem vasta, local que um dia foi ocupada só pela tribo local, chamada Kin, que é tipo um termo para família, estirpe. É um povo bem simples, com a mentalidade de colmeia, que vivia num código bem restrito de respeito à terra. Para eles, a terra era literalmente um ser vivo. O solo nutria os homens, que morriam e nutria o solo de volta, fechando o ciclo. A cidade se formou em volta de uma montanha bizarra com um buracão no meio. Era um lugar que muitos anos atrás foi um templo e hoje em dia virou um abatedouro. E toda a economia da cidade gira em torno desse abatedouro. Foi construído 2 prédios de É pra matar, não é? Matar matar o quê? Grande parte da cidade, incluindo os membros do Ken, trabalham precariamente lá. Do outro lado da cidade existe uma torre fisicamente impossível de existir, chamada de poliedro. Dita ser uma construção milagrosa, o pico da ambição humana, uma fábrica de utopias. E sim, coisas como poliedro nesse jogo são propositalmente vagas e auto-interpretativas. E calma que é só o começo. Essa torre foi projetada pelos Caíns, uma das famílias governantes daqui, obcecados com a ideia de imortalidade, de ultrapassar os limites da ciência, obcecados com o avanço excessivo da humanidade. No meio temos a família Ogimski, que cuida da parte trabalhadora local, os donos do abatedouro e de toda a indústria que move a economia da região. E por último, os Saburovs, o poder executivo, um líder autoritário e rígido, responsável pela segurança e ordem da cidade. Acontece que 5 anos atrás do início do jogo, aconteceu uma epidemia em um dos bairros, uma doença respiratória contagiosa que matava em menos de um dia. Caralho. Isidor Burar, pai do protagonista Artemi Burar, era o único médico da cidade. E após ele cair na real do risco dessa praga espalhar, ele quarentenou esse bairro todo. Saudável ou não, ninguém entrava ou saía. Uma semana depois, todas as pessoas quarentenadas morreram e o vírus foi contido. Foi um episódio bem triste na história da cidade, mas nem um pouco controverso. O povo sabia que era a melhor coisa a ter sido feita. Durante esse tempo você estava estudando medicina fora, e depois de uma carta que o seu pai te manda pedindo urgentemente para voltar, você interrompe seus estudos e zarpa de volta para lá de trem. E a gente volta pro presente. Ah, que deu os 2 dias atrás. Você tá num trem em movimento, 2 passinhos pra frente e você vê isso aqui. Caixão? Eu já botaria fogo. Só por precaução. Fellow Traveler, o companheiro de viagem, é um cara extremamente suspeito e críptico. A primeira frase dele é literalmente: como é que você entrou aqui nesse caixão? Você, você que tava no caixão, você tá louco? Ele explica que ele tava se escondendo, que ainda é muito cedo pra ele se mostrar. Ele tá preocupado que as pessoas não vão ficar muito felizes de ver ele chegando na cidade. Ele explica que também tá de carona no trem, assim como você, e do nada ele te pergunta se você quer jogar dados. Se você aceitar e perguntar valendo o que, ele responde o seu destino. Ah. KKK. Engraçado você, hein? Guarda na mente o que ele disse. Você volta a dormir e tem uma série Eita. de sonhos aqui que serve como exposição da lore da cidade. Como que ela é um lugar pacífico, como que a violência é um tabu gigantesco aqui, que é o maior pecado da cultura do lugar. Até objetos cortantes e pontiagudos são raros e manuseados com cuidado pelos locais. Você sonha com um tribal local, um membro do Kin. Ele fala sobre você ter abandonado a cidade e os seus costumes, que teme você ter perdido o senso de comunidade do Kin e espera que mesmo depois desse tempo fora você ainda tenha um coração bom. E por último, você sonha com você chegando em casa e ouvindo a narração da carta do seu pai. Tal carta que diz: meu querido filho Artemi, te escrevo depois de tantos anos na esperança de que consiga voltar para nós. Algo me preocupa. Temo que uma provação difícil se aproxima. Espero que seus estudos foram frutíferos e que tenha adquirido uma grande habilidade como cirurgião. Tal habilidade vai ser útil aqui. Eu ainda sou o único médico dessa cidade, mas você sabe que eu tô ficando velho. Eu preciso de um assistente. Você acorda com um viajante te perguntando se você tá indo pra cidade ver seu pai. Você responde que sim e ele diz: eu também. Ué.
Ok. Se ele é o finalmente irmão dele. chega na cidade, Tá o que ligado? acontece que, literalmente, ao descer do Salve, trem, Igor, seja você é bem-vindo. surpreendido Bem-vindo, por mano. 3 homens, um deles armado com uma faca, e os 3 te atacam E boa noite, sem God. motivo aparente. Após uma intensa batalha que o jogo esconde atrás de uma tela preta, o protagonista Artemy consegue, por um fio, matar os 3 atacantes e sair vivo. E é então que começa o primeiro dia. Voltou, Kuro. Você veio urgentemente ver seu pai, numa suposta cidade ultra pacifista que acabou de te receber com 3 caras tentando te matar. Você tá ferido, furado, sangrando, com fome, exausto e sem rumo. Você pode dar uma olhada aqui no seu mapa mental. É a parte do menu que eu sou completamente apaixonado. É tipo um quest log. Só que ao invés de um menu em lista, é um mapa desenhado com seus pensamentos, informações importantes e coisas que você deveria estar fazendo. Eu achei genial a ideia, muito bonito. O pensamento em destaque é, obviamente, eu fui summonado por uma carta urgente do meu pai e devia correr para casa logo. Aqui você encontra 2 figuras comuns no jogo inteiro. Executores, pessoas com a fantasia de um pássaro bem alto, e tragedianos, artistas usando máscaras de peças de tragédia. Ambos não representam personagens na história. Eles são uma quebra da 4ª parede, só você vê eles. Tragedianos podem representar pensamentos e descrições de personagens, às vezes servem como tutoriais ou dicas visuais para o jogador, e executores também podem servir como tutoriais, porém eles representam algo específico que eu vou explicar mais tarde. No caminho de casa, Acabamos atrás de do começar. pubzinho do bar da cidade, tem uns bêbados à toa, e ao conversar com eles, o jogo te introduz ao sistema de troca. Todo NPC aleatório Ué, tem Igor, itens como para assim? oferecer e objetos que cada um aceita em troca. Os bêbados têm torniquete para trocar por garrafa, guarda tem comida e munição. Igor X 360 Perfeito é um personagem. Personagem? É, tipo, é um cara. É outra pessoa, basicamente. Mas ele falou que a Twitch não gostou do nome dele. Então, ele deve ter colocado João alguma coisa e a Twitch falou, não pode. Ele falou, então eu vou colocar Igor 360 Perfeito. Entendi. Resumidamente, Igor 360 Perfeito era um jogador de Free Fire. Mas pra mim você é Igor agora. Para trocar em lockpick, trabalhadores têm molas e engrenagens para trocar em outras ferramentas, criança Igor tem X. um monte de item útil para trocar em besteira inútil, pedrinha colorida, giz, amendoim. Criança é a maior fonte no jogo de comida e itens de cura. Mas enfim, Caralho. você retoma o caminho de casa e ao conversar com as pessoas na rua descobre que a população está em frenesi. Mataram alguém na noite passada, na noite que você chegou. E não acontecia um assassinato na cidade em anos. O povo tá doido na conspiração pra achar o assassino. Uns acham que é alguém fora da cidade, outros estão com um papo escroto de que é uma Shabnakadir, uma criatura mitológica da Não, já steppe, que é ele, acabou de um chegar. golem de terra que toma a forma de uma mulher. Isso obviamente vai dar merda. Logo você vê uma mulher da tribo morta na calçada, que tecnicamente foi assassinada por um grupo de justiceiro louco, bêbado, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Eles literalmente queimam uma mulher numa estaca por causa disso. A cidade tá um caos de medo e paranoia. Mas enfim, a gente tem que ir pra casa logo, afinal parecia bem urgente o chamado do Imagina pai do postar Arkham. esse vídeo no Ao YouTube. chegar na sua casa, tem uma Talvez a gente multidão poste fora. react Isso dele. não é bom sinal. Ao perguntar pra um cara aleatório o que tá acontecendo, ele responde: A gente vai? Você não tá sabendo não? O velho Burak tá No morto. Lives. Oh. Dizem que ele foi assassinado essa noite, mas não faz sentido. Todo mundo amava ele. Quem caralhos ia matar o único médico da cidade? Ao conversar Ai, com é o outras pai pessoas, dele. elas dizem de novo como a cidade tá desesperada. Uns doidos pra achar a maldita bruxa que fez isso, a tal Shabnakadir. Conversando com mais pessoas, se ouve mais um monte de teoria de conspiração, gente achando que Cara, ele todo foi mundo tem assassinado, olheira nesse achando que jogo. o governador tá envolvido. Ao falar que você é o filho do Isidoro, te perguntam o que você vai fazer agora, desde que a casa tá trancada pra ser investigada. E é aí que o Arthur me lembra que as únicas conexões próximas dele na cidade são 3 amigos de infância. A Lara, o Ruben e o Bad Grief. Daí o jogo marca no mapa onde cada um mora. Acho que a Logo em Lara seguida, parece a homem mais te para na confiável. rua e diz que é o maquinista do trem que você veio. Você fala, by the way, eu não tava sozinho não, tinha um cara lá comigo. E ele, nope, eu sei o peso de cada vagão e só tinha uma pessoa no meu. Você. Oxi. É mesmo? Ok. Ele diz que viu o que aconteceu na estação, portanto ele sabe que você não matou o próprio pai, mas ele diz que viram a briga e agora o papo tá espalhando na cidade que eu matei aqueles 3 caras. Isso aqui vai dar ruim.
A gente vai pro apartamento do Ruben, um dos seus amigos de infância. Ele era um aprendiz do seu pai, ele também quer se tornar um cirurgião. Ele se considera até mesmo o verdadeiro pupilo do seu pai, por não ter abandonado a cidade igual você. Ele provavelmente seria bem querido na cidade se ele não fosse tão arrogante. Chegando lá, o Ruben não tá em casa. Quem tá lá é o Daniel, o bacharel metido que você pode jogar no primeiro jogo. É engraçado que sempre que você encontra o Daniel ou a Clara, eles parecem super ocupados, resolvendo alguma coisa. Parece que pra eles você é só uma pedra no caminho. Eles ficam tipo, fica quieto aí, não faz nada não que eu tô resolvendo o problema. Você só precisa não me atrapalhar. O que faz sentido, visto que você tecnicamente vai jogar com eles e esse tom vai fazer sentido depois. Mas enfim, ele diz que o Ruben tá com intenções assassinas pro meu rumo. Meu pai significava muito pra ele e ele acha que eu sou o culpado por ele ter morrido. O Daniel disse que conseguiu convencer o Ruben que eu não assassinei o meu pai, mas o infeliz ainda acha que eu sou o responsável pela morte dele. E tipo, massa, cheguei na cidade, furado de faca, descobri que meu pai acabou de morrer e agora um dos meus melhores amigos acha que eu sou responsável pela morte do meu próprio pai. Dá pra piorar essa merda? Dá pra piorar pra caralho ainda, você não tem noção. Saindo daí, tem duas crianças de uma gangue local procurando pelo Ruben. Eles dizem que 3 cachorrinhos da base deles foram envenenados. Eles estão precisando urgentemente de um médico. Você pode ajudar se quiser, mas no caminho, uma pausinha. O estômago do Artemy tá barulhando. Então é uma boa ideia passar no mercadinho pra Oh, shit. Os boatos de que eu sou um assassino estão espalhando pela cidade e a minha reputação tá indo pro caralho. Em todos os bairros. A moça agora se recusa a me vender itens e meu estômago vai ter que esperar. O sistema de reputação do jogo é uma mecânica que pode te punir muito se você vacilar. Caramba. Felizmente tem uma lojinha na cidade, lá perto dos galpões, que me vende comida independente da minha reputação. E ela tá descendo muito rápido. Ela tá chegando ao ponto onde as pessoas me evitam na rua. Eu não posso comprar itens, as pessoas não deixam eu entrar nas casas delas, nem trocam itens comigo. Mas bem, eu entupo o inventário de carne, que vai me deixar cheio por muito tempo, e saio. Uma pausa aqui. Vale lembrar que por algum motivo os desenvolvedores usaram um modelo genérico de NPC da cidade pro companheiro de viagem lá do trem. Então quando vê o modelo dele por aí, calma que não é ele. Quando for ele vai estar escrito o nome na tela. Chegando no galpão da gangue das crianças, o jogo mostra a mensagem de que a minha reputação tá no mínimo possível. Todo mundo me odeia. E não só vai me evitar, como algumas pessoas agora vão ativamente me atacar na rua. E levando em conta o quão punitivo é o combate desse jogo, navegar pela cidade nesse estado aqui é um pesadelo, vocês não têm noção. Eu converso com o Notkin, o líder da gangue local chamada Soul and a Half, ou Almas e Meia, que é porque cada membro tem um bichinho de estimação, entendeu? É a meia alma deles. O Notkin conta que os cachorros acabaram de morrer e eles estão decidindo o que vão fazer com o garoto responsável. De cara que o jogo te mostra o quão maduras são as crianças dessa cidade. O Notkin te pergunta se assassinato é aceitável. E tipo, você acabou de matar 3 pessoas. Você pode responder que às vezes sim. Se elas põem em risco a sua vida ou daqueles que você ama. Ele fala, a gente amava nossos cachorrinhos. Beleza, a gente sabe o que fazer com o garoto. Tamo então. reagindo, tá dispensado. Tipo, bom! Você induziu um grupo de crianças a matarem outra criança. Pera. Fazer o quê? Vamos conversar aqui direitinho. Quem que é esse moleque? Onde ele tá? Vamos resolver isso. Ele falou o nome dele é Laika. Ele tá perto da estação. Faz o seguinte, entrega essa coleira aqui pra ele. Ele vai saber o que significa. Você encontra o Laika e se entregar a coleira pra ele, ao voltar na base dos Alma e Meia, esse garoto tá num cantinho agindo de forma ultra estranha, quase que lobotomizado. Você pergunta pro Notkin que caralho vocês fizeram com ele. Ele fala, não, a gente não matou ele não, ele só deu uma passeada embaixo da terra, bem fundo. Ai, oh boy. Acontece que depredar a terra é algo muito tabu nessa cidade. Ninguém cava buraco aqui. Ninguém desrespeita a terra. Até o cemitério é cheio de cova rasa. Alguns corpos eles nem enterram, eles só jogam terra por cima. A ideia de cavar uma cisterna, cavar um poço, mexer com a terra nessa cidade é a coisa mais absurda a se pensar. Mano? Você pergunta onde tá essa cisterna e ele fala que deu a palavra dele que não ia contar. E bem, se o Notkin não estiver mentindo, seja lá o que o Laika viu embaixo da terra, não foi legal não. Do lado tem uma garotinha bem esquisitinha chamada Murky, e o jeito que ela fala é bem infantil e críptico. Ela literalmente fala, não tem nada a respeito de você pra se amar, então eu não amo. Você tipo, entra na fila, senta lá, Cláudia. Aparentemente ela viu o que aconteceu na estação, que ela mora do lado, num vagãozinho abandonado, mas meio que foda-se.
Como se ela tivesse moral o suficiente pra estragar minha reputação na cidade. Já que estamos aqui nos galpões, é hora de dar um oi pro Bad Griff, o líder local dos criminosos da cidade e seu outro amigo de infância. Você bate um papinho ali de velhos tempos com ele, fala sobre os seus estudos e eventualmente sobre o estado da cidade. Ele explica que normalmente os homens dele fazem uns roubos aqui, outro ali, mas agora tá saindo do controle, eles estão ficando violentos e ele não tá conseguindo mais lidar com isso. Inclusive ele tá com medo do que eles podem fazer. Mas já que sou eu que tô com alva nas costas, ele me ajuda com alguns itens de cura, um bisturi velho, e diz que caso eu precise, ele vende itens, faca, lockpick, munição, coisa assim. Sim, Agora deixa eu é mais me caro arrastar mesmo, pra casa porque da vão Lara, descontar que da ela é o gente, último né? contato confiável que eu tenho na cidade. Eu preciso de um lugar pra dormir. E navegar por essa cidade, sendo caçado por todo mundo, é um pesadelo, você não tem noção. Um beco errado, um momento de descuido aqui, você pode perder muito HP ou até mesmo morrer à toa. E tipo, eu nunca vou conseguir descrever aqui o quão difícil esse jogo é. Você não é o Mike Tyson, você não é o Bruce Lee. Você é um médico sem experiência de luta. Se você dá de cara com uma pessoa querendo sua cabeça, você vai se machucar pra caralho e você pode até morrer. Se você vê duas pessoas vindo pro seu rumo te comer na porrada, corre. Só corre. Do contrário, você vai morrer. Você chega no casarão da Lara, ela te recebe meio puta por você ter sumido por tantos anos, mas logo mostra o lado carinhoso e bondoso dela. Ela diz que também perdeu o pai alguns meses atrás, coisa que o Artem não sabia até o momento. Ele foi executado pelo exército por traição, só que ela evita entrar em detalhes, parece um assunto bem sensível pra ela. Após um papinho aqui de velhos amigos, ela diz que você tá horrível, fedendo, cansado e te oferece comida e lugar pra dormir. Finalmente uma pessoa Porém, decente. você acorda com a Lara dizendo que tem alguém dentro da casa, que ela tá ouvindo uns barulhos no andar de cima e te pede pra investigar. Acontece que quem tá dentro da casa é a Clara. Ela diz ter poderes psíquicos, que consegue prever o futuro e ela profetiza que você vai derramar muito sangue. Rios de sangue, sangue de família, sangue de amigos. Ela diz que eu vou afogar essa cidade em sangue. E logo. Você fala, tá bom, sou doido, agora sai daqui. Você fala pra Lara que era só um mendigo pedindo comida. E a Lara disse que enquanto você dormia, ela tentou espalhar pela cidade a palavra de que você não é um assassino. Ela tem certos amigos, certas influências. E ela disse que é questão de tempo até a poeira baixar. E de fato, com o tempinho, sua reputação vai subindo um pouquinho pro nível normal de novo. Lá fora, uma figura estranha aparece do nada, chamando a sua atenção. Uma noiva das ervas, que são mulheres do Kin que devotam suas vidas para a terra. Segundo a tradição, elas dançam para nascer plantas do chão. Só que essa noiva aqui em específico você nunca viu na vida. E ela fica falando, eu tive esperando por você, Burak. E você tipo, oi? Quem que é você? Quem que é tu, maluca? Você não lembra de mim, né? Mas eu lembro de você. Eu lembro das suas palavras. Você vai me aceitar agora? A gente vai se juntar para sempre? E eu tipo... Oxi. Who are you? E ela, tipo, a gente vai se ver ainda. Tenta lembrar de mim até lá. Ok, beleza. E bem, se aproveita o tempo livre pra fuçar os lixos da cidade, trocar itens com crianças, que independente da sua reputação ainda interage com você. Quando bate meia-noite, apesar de você tecnicamente entrar no próximo dia, o jogo te apresenta o número de mortos até agora na cidade e te dá a madrugada pra resolver coisas. Ele só apresenta o próximo dia de fato quando amanhece, portanto o formato do vídeo também vai ser assim. Toda noite no jogo tem uma peça no teatro pra você assistir, e essas peças geralmente são resumos do dia, previsões do futuro, até mesmo explicações vagas de certas mecânicas do jogo. Tudo isso quebrando completamente a quarta parede. É como se a versão do teatro que você vai ver a peça de noite fosse uma versão sobrenatural, única, fora do universo do jogo. A peça de hoje, por exemplo, você se vê no palco conversando com o diretor, Mark, e perguntando coisas da peça, dicas para atuação, e o Mark fala para você simplesmente tentar não morrer. Nunca, porque morrer vai estragar a peça. É uma mecânica que eu vou explicar agorinha. Após ver a peça da noite, o jogo marca no seu mapa uma loja chamada Loja de Itens Mortos. Toda noite ela está num lugar aleatório da cidade e você só vê onde após assistir a peça. Chegando nessa tal loja, adivinha quem que é o vendedor? É seu companheiro de viagem, lá do trem, lembra? Ele explica que não tem interesse nenhum em dinheiro. Ao invés disso, ele coleta coisas velhas, quebradas, descartadas, itens mortos, memórias, como ele chama. Pano de curativo ensanguentado, frasco de morfina quebrado, documento rasgado. Se pergunta por que ele quer esses itens e fala, não, eu gosto das coisas arrumadinhas. Do contrário, as pessoas deixam evidências de passagem. Portanto, ele leva essas coisas na mochila dele. E sim, isso é bizarro e suspeito pra caralho. Ponto é, ele é uma imensa ajuda ao decorrer do jogo. Ele vende itens valiosíssimos e muita comida a troco de, literalmente, lixo. Então é bom nunca esquecer de visitar ele toda a madrugada aqui. Mas bem, é hora de achar um lugar pra deitar e esperar o dia amanhecer.
É meu dever como filho vingar a morte do meu pai. Caraca, Mas o Draco falou que o dia 4 é a metade do vídeo. 59. Então os outros vai ser tipo todo curtinho. Aham. eu preciso ver o corpo dele. O enterro vai acontecer essa manhã. Mano, o jogo parece ser bom, velho. Com uma cena bem estranha. A terra literalmente Eu realmente tô muito não entretido aqui. aceita o corpo dele. Eu posso até rasgar o tecido pra examinar direito o corpo dele para as prováveis causas da morte. Eu Achei vejo que o vídeo ia ser uma meio ferida sus. que matou ele e é bem maior que de uma faca, Mas é bem tipo, de bom. um objeto em forma de cone, um chifre ou algo parecido. Eu também percebo que a pele dele tá extremamente seca e enrugada, mais do que o normal. E por último eu vejo que as unhas dele estão cheias de terra. Vários membros do Kin comparecem ao enterro, em maior parte o povo que o seu pai era mais próximo. Eles explicam a importância de você continuar nos passos do seu pai e se tornar um Menhu. Um Menhu, segundo a crença local, Menhu. é aquele que conhece as linhas. Eles acreditam que tudo no mundo está conectado, a natureza, as pessoas, até mesmo de um ponto de vista anatômico. Um Menhu sabe a conexão entre uma planta e um órgão doente. Apenas um Menhu pode dissecar um corpo, pois ele é quem faz isso com sabedoria e respeito. Caraca. Você aceita a sua responsabilidade de seguir os passos do seu pai e a cerimônia acaba. Você conversa com a Espity, uma mulher meio xamânica que age como uma psicóloga sobrenatural para os necessitados, principalmente para o Kin, e ela fica responsável em te dar a herança do seu pai. não tinha nada, quer ver? O hospital dele, uma mansão com piscina e uma BMW. Não, é uma bolsinha de planta e uma listinha de nomes. Tem 7 nomes nessa lista, a maioria que você já reconhece são nomes de crianças locais, e o 8º não é um nome, é uma runa que você não sabe o significado. A Espity explica que esse símbolo estranho no 8º lugar lá da lista significa a palavra Udurg, é o que o Kin usa para marcar touros. Ela diz que ele tem vários significados, algo como um grande corpo, um corpo que contém muito, um corpo especial, mas ela não sabe por que está na lista. E bem, a gente descobre que um dos nomes da lista, Capella, é a filha do Big Vlad, um dos governantes da cidade. Conversando com a Capella, ela te fala sobre as Mistresses. Não tem nenhuma tradução bonita aqui pro texto, eu vou chamar de dama, foda-se. A cidade tinha 2 damas, que eram mulheres com poderes proféticos, e eram muito adoradas na cidade. Uma delas era a Nina, da família Caim, e a Victoria, da família Olgimsky. Após a morte das duas, as suas filhas tomaram seu lugar, a Maria Caína e a Victoria Olgimskaya II, que é a Capela. Eles chamam ela de Capela para você não confundir com a mãe dela, que tem o mesmo nome. Outra onda aqui, o engraçado é que em russo o sobrenome tem diferença de sexo. Caim, Caína, Olgimsky, Olgimskaya, Saburov, Saburova, enfim. Eu não vou aprofundar na lore das damas aqui, eu só quero que vocês entendam de onde vêm os poderes de clarividência da Capela. E a Maria, esquece o nome dela pro resto do vídeo. Vocês se interagem umas 3 vezes durante o jogo inteiro, é basicamente ela sendo cuzona com Artemis. Caraca. Mas bem, na conversa ela diz que os poderes dela ainda não estão maduros, mas ela ainda tem uma visão sobre você. Ela diz que essa visão é da terra que você anda, afundando e deixando um imenso rastro de sangue por onde você passa. Tal visão que ela não consegue entender, pois ela não te vê como um assassino, como uma pessoa má em si. Se pergunta sobre a lista do seu pai, ela diz que também não sabe do que se trata, mas ela suspeita que o seu pai via essas crianças da lista como o futuro da cidade. Ele se importava muito com elas, como se fosse uma lista de crianças para você lidar como prioridade aqui, para proteger a qualquer custo. E por fim ela diz que o Khan, uma das crianças da lista, fica no poliedro e quase não sai de lá. E o que é poliedro, Felipe? Lá vamos nós. Ao oeste da cidade você dá de cara com isso aqui. Aquele bagulho que ele mostrou, né? O poliedro, que significa simplesmente um objeto tridimensional de várias faces planas. O poliedro foi um projeto dos Caíns, que são obcecados com imortalidade, com milagres. Essa torre é propositalmente misteriosa no jogo. Ela só é dita ser uma fábrica de utopias, um milagre que desafia as leis da natureza, algo que transcende as capacidades do ser humano. Mas no geral o jogo não explica nada além disso. O poliedro ele só tá lá. Ah lá, ó, o poliedro lá. Bonito. Ela foi erguida há 5 anos atrás e quando isso aconteceu tiveram que basicamente conter a população toda do Kin. Para eles uma construção dessa era um desrespeito gigante com a natureza. Os criadores do poliedro têm planos futuros para ele, mas por enquanto eles deixam as crianças brincar lá. E adivinha, a torre é cheia de criança. Formou-se uma ganguezinha aqui, esses batecos com carinha de cachorro. E o líder deles é o Khan. Pedro, mas a gente tem isso de coisa? O Khan é filho de um Caim, a família 1 ano mais e rica 2 e meses. intelectual da cidade. Então ele de certa forma é o futuro da família. O problema é que a molecada não Você deixa ficou, tipo, no máximo nenhum um mês. adulto subir na torre, então não dá pra falar com ele aqui agora. Sim. Vale lembrar que 2 crianças da lista odeiam esse poliedro aqui. O Notkin, porque ele é da ganguezinha rival do Khan, e a Taya Taichik, uma menininha do Kin, e o motivo é óbvio. Ela é do Kin.
E falando na Taya, a gente não conversou com ela ainda. Ela tá lá no termitário, aquele prédio dos trabalhadores do abatedouro, e acontece que, chegando lá, você ouve um choro de desespero, uma comoção, uma multidãozinha. Isso que acontece. Meu Deus. Você pergunta o que está acontecendo e eles explicam que os trabalhadores, após anos de abuso, estavam planejando fazer uma greve. E o dono do abatedouro, o Big Vlad, com medo disso aí sair do controle, virar uma manifestação, dar prejuízo para ele, foi lá e trancou o prédio com todos os trabalhadores dentro. E eu não sei porquê, mas algo me diz que não é bem assim que se evita uma manifestação. Mas enfim, tem um monte de gente presa nesse prédio. E é então que você vai falar com Vlad Olgimsky, ou Vlad Gordo, ou Porco Imundo, como preferir. Ele é o pai da capela, o dono da Bull Enterprise, a força trabalhadora responsável pelo abate de touros e produção de comida enlatada da cidade. Ele é um industrialista cuzão que vê os trabalhadores dele como um bando de animal e lidera na base da força, do medo, da repressão. E conveniente para ele, o Ken é bem suscetível a isso. Você diz que precisa entrar no termitário para conversar com a garotinha lá e ele fala, peraí, a Taya? Relaxa, a Taya tá bem, certeza. O Ken vê ela como uma futura líder, eles veneram aquela menininha. Se tem alguém que não tá em perigo lá dentro é a Taya. Você fala, tá, foda-se, eu ainda quero entrar lá. E ele, nope, eu fechei por um motivo. Vai continuar fechado. Logo, logo esse povinho aí tá trabalhando caladinho de novo. Já aconteceu outras vezes, é assim que eu lidero, é assim que sempre funcionou, não dá piteco no meu trabalho. Outra criança da lista é a Grace, uma garotinha que mora no cemitério e supostamente conversa com os mortos. Ela diz que isso pesa muito o psicológico dela e com o estado atual da cidade ela tá super exausta. Ela fala que se forçar demais esse poder ela pode até morrer por causa disso. Duvido que você consegue fazer eu falar com meu pai então, Grace. Caralho, era só zoeira, era brincadeira. Não, peraí, eu penso esse negócio. Isidor Burak, na minha frente. Só que isso não é uma conversa. Mesmo que eu tente interagir, ele só tá falando sozinho. Tinha que ser feito, diz ele. Eu devia ter feito isso há 5 anos atrás, durante o primeiro surto, mas eu não tive a coragem. Parece cruel, mas a gente tá falando da natureza aqui. Quando ela bate na porta, a gente não pode só se trancar. É sobre provar o nosso direito de viver nessa terra. Vai ser difícil, vai ser terrível. Meu coração arde pelos que vão falhar nessa provação. Muitos vão morrer, porém, a gente não podia continuar vivendo daquele jeito. Ajuda o véi, que o véi endoidou. Nesse ponto aqui você é suposto a não entender balela nenhuma que ele disse mesmo. Mas enfim, meu Deus, a Grace. Grace, você tá bem? Não tá suave? Vivinha? Desculpa, de verdade. Ela tá na lista do meu pai de crianças essenciais. Vamos ficar de olho nessa menina. Mas bem, é hora de ir embora. A Grace tá viva ainda, por enquanto, tadinha. Então tá tudo bem. A gente passa no AP do Ruben de novo e dessa vez ele tá em casa. E ele continua com os enjoo dele de eu ser o responsável pela morte do meu pai. Inclusive o jogo te mostra a entrada mais relevante do mapa mental aqui. E bem, minha casa tá lá, fechada. Temos que arrumar um jeito de pegar a chave dela com o governador Alexander Saburov. Ele explica que não tem nenhum investigador profissional para cuidar do caso do seu pai, então ele colocou o Danil para trabalhar nisso. E sem muita opção, ele te entrega a chave. Chegando lá na casa, ao entrar no quarto do seu pai, você encontra o local que ele foi morto, com rastros de sangue no chão, na cama, e você ouve uma fala dele sobre ele ter medo de não conseguir passar a mensagem dele pra frente. Calma, velho Burak. Vou te fazer orgulhoso ainda. Enfim, em cima da mesa tem uma chave para um local que ele trabalhava e fazia as operações dele. Se você entrar na cozinha, tem uma nuvem de partículas pretas super bizarra. Não encosta nisso não, você mata. Não é uma boa ideia chegar perto. Na saída você encontra o bacharel, Danil, indo investigar a casa. Você fala para ele tomar cuidado, porque o cheiro lá dentro tá super esquisito, irrita a garganta, irrita os olhos. E... a casa tá cheia de uma espécie de mofo vermelho por fora. E tá cheio desse mofo se espalhando no bairro inteiro. Você vê todo mundo na rua investigando, teorizando o que isso pode ser, que provavelmente é alguma emissão das fábricas próximas ou então do próprio abatedouro. Alguns inclusive conectando o fechamento do termitário com esse mofo. Você fala para tomarem cuidado, que respirar isso aí pode ser bem perigoso, e vai pro workshop do seu pai. Chegando aqui é meio que a sua safe house no jogo, onde você tem seus equipamentos, você pode dar upgrade no inventário aqui, consertar coisas, você pode dormir, salvar o jogo, etc. E aqui você encontra o Sticky, um garotinho que close-up parece um alcoólatra de 46 anos, mas enfim, super interessado em medicina, que andava sempre com o meu pai. Você descobre que ele conseguiu acesso ao workshop e ficava mexendo aqui com o maquinário. Você pode ser grosso com ele, mandar ele vazar daqui, ou você pode acolher ele como um assistente aprendiz.
Até porque o nome dele tá na lista do seu pai. Eu gosto do Stick, ele é um garotinho super entusiasmado com a ideia de ser um médico quando crescer. Ele tá sempre na sua cola, querendo aprender as coisas, querendo te ajudar, querendo ser útil de alguma maneira. E bem, tem um tutorial aqui de como tratar as pessoas, e o jogo faz isso de uma maneira genial, cara. Tem uma espécie de um boneco de osso aqui, um brinquedo da infância do Artemy, e meio que numa trip nostálgica você conversa com esse brinquedo, lembrando de como você trata as pessoas. O boneco não tá falando de verdade, você tá falando com você mesmo, e não tem opção errada de diálogo aqui. Todas estão certas. Não é pra você selecionar a correta, é pra você ler todas. É basicamente o Artemy citando como faz as coisas pra passar a exposição pra você, o jogador, de como faz as coisas. Nesse sonho aqui de tutorial, você aprende a misturar ervas diferentes com água pra fazer remédios de 3 cores diferentes, que representam o que a cultura local vê como as três partes do corpo humano, que são ossos, nervos e sangue. Ele ensina a aumentar a imunidade de alguém com esses remédios, a diagnosticar qual parte do corpo precisa ser curada, que esses remédios aqui são fortíssimos e causam muita dor ao paciente, então você vai ter que dar remédios para achar onde precisa ser curado. Se a barra de dor chegar no máximo, você precisa de dar algum tipo de anestésico para a pessoa para continuar o tratamento, e após descobrir onde ele tem que ser curado, muito detalhes, você vai dar um antibiótico referente à cor que você diagnosticou. Esse é o minigame de cura do jogo. Inclusive você gasta um mar de recursos super valioso, e a barra de infecção faz isso aqui, ó. Agora a gente vai sair pra pegar umas ervinhas. Ih, lá vem. Aquela noiva lá, das plantas. Aparece de novo perguntando se eu já lembro dela. Se eu lembro da nossa conexão. Que ela é toda minha. Ela conta um sonho seu que tecnicamente ninguém além de você saberia. E após te convencer que realmente ela te conhece, ela diz pra você não se preocupar. Vocês vão se ver ainda no futuro. Mais uma vez. Ok. Eu gasto o fim do dia coletando ervinhas em volta da cidade, trocando itens com os locais, e vou dormir. Estatísticas de hoje: 13 mortos, 7 desaparecidos. Na cidade pacífica. Como de costume, você pode ir ver a peça da noite no teatro, que é sobre os 3 protagonistas falando sobre suas habilidades diferentes, e um executor falando que não adianta, nenhum remédio vai salvar eles aqui. A loja de itens mortos é mostrada no mapa, eu compro umas coisinhas, espero o dia amanhecer. Eu acordo com um mensageiro dizendo que os Caíns pretendem pegar minha casa se eu não me manifestar. Eu vou lá correndo para conversar com o juiz George Cain, e após ele finalmente me ver cara a cara, ele diz que não tem problema nenhum em passar a casa pro meu nome. Mas para isso, eu tenho que conversar com o prefeito do distrito onde eu moro. No caminho eu passo na Lara e sugiro que ela, o Griff, o Rubin e eu marcamos um encontrinho de noite para reconciliar as velhas amizades, bater um papinho em volta de uma fogueira perto da estação, como a gente costumava fazer na infância. É um momento bem bonitinho aqui, pode fazer bem para respirar um pouco e matar a saudade. Chegando no distrito onde eu morava, as pontes estão bloqueadas. Segundo o guardinha lá, o Daniel deu a ordem de quarentenar a área, porque a suposta emissão da fábrica tá no ar e é muito prejudicial à saúde. Ele fala que só eu, um doutor, tenho direito à entrada. Ele me dá uma máscara, umas pílulas de imunidade e me deixa entrar. Nesse distrito, você vê que a coisa tá feia. O ar tá denso, as casas destruídas, nuvem dessa coisa preta pra todo lado, corpos e pessoas em agonia no chão. Ao entrar na casa do prefeito, eu tenho o primeiro gostinho do terror que é entrar numa casa infectada. Morto pra tudo que é canto, essas nuvens pretas andando pela casa, fazendo um barulho atormentador. Tais nuvens que se você deixar encostar em você, a sua imunidade vai pro caralho. Você já tem a barra de fome que sempre aumenta e se tiver no máximo, o seu HP é lentamente drenado. A barra de exaustão que sempre está subindo e também drena o seu HP quando cheia. A barra de sede que quanto maior, menor é a sua estamina para correr e se defender. E se a sua barra de imunidade acabar, você é infectado. E se isso acontecer, você tá fudido demais da conta, pois enquanto você estiver infectado com a praga, seu HP vai sempre ser drenado constantemente, o nível da infecção sobe constantemente, e apesar de com muito custo você eventualmente conseguir diminuir no nível da infecção, você supostamente não pode curar ela. Ninguém sabe a cura da praga. Ou seja, se você foi infectado cedo demais no jogo, é melhor dar load, perder progressos, senão você vai desgraçar o seu save com isso aqui. Com isso em mente, o barulho das nuvens da praga ficando cada vez mais altos em um lugar fechado é uma das coisas mais trancadoras de cu que esse jogo tem a oferecer. Eu encontro o prefeito no quarto dele e ele fala, olha, toma aqui seu documento da casa, mas foda-se, não faz mais sentido.
A emissão da fábrica tomou conta do bairro. 1 minuto lá fora e seu olho tá lacrimejando, seu pulmão tá ficando seco. Desde essa manhã já teve um monte de gente que morreu, tá tudo uma bagunça. Já entraram aqui, já limparam a casa, já roubaram coisas. Inclusive, se você precisar de algo, sinta-se à vontade pra pegar. Caralho. Eu sou um homem morto. No desespero, eu tento pegar algumas coisas dos armários e se você não tiver cuidado e abrir qualquer gaveta com a textura levemente sujinha, você toma um socão na sua imunidade. É uma gaveta infectada. Por causa disso, eu tenho que tomar um monte de remédio que eu passei o resto de ontem inteiro fazendo. Nossa. Tais remédios que aumentam minha fome, sede e exaustão, me obrigando a comer a comida que eu tinha guardado de ontem também. Portanto, apesar de conseguir aumentar minha imunidade aqui e me livrar da praga, eu tô agora sem comida e com o cu na mão. Lá fora uma criança corre até mim e fala que o Notkin tá me chamando com urgência, pois uma criança da gangue dele tá super doente. Ai, vai começar. Chegando lá, a Espity tá na porta e diz que não adianta. A criança vai morrer e é melhor eu nem me envolver pra não transformar a morte dela em uma responsabilidade minha. Eu mando ele tomar no cu e entro assim mesmo. Lá dentro, as crianças de Notkin estão desesperadas. Ele diz que o Daniel mandou isolar o menininho, que não tem o que fazer, que nem os remédios ele resistiria. Mas o Notkin tem fé que pelo menos você vai tentar alguma coisa. Mesmo que só tentar. Ele até fala, você pode curar ele, né, doutor? Corta, sei lá, fora a doença, tira o apêndice dele, algo assim. Ah, tadinho. Aqui você pode usar o que aprendeu e gastar um mar de remédio diagnosticando o garoto para dar o antibiótico certo, ou você pode salvar o jogo aqui do lado, descobrir a área que ele tá doente, dar load e só gastar o antibiótico sem fazer o diagnóstico. Stonks. Momento gamer. E bem, eu descubro que o Daniel precisa falar comigo urgentemente. Eu vou na casa dele e descubro que ele tá na prefeitura da cidade me esperando. E quando eu saio lá fora, o sino toca. Essa parte aqui é Quarentena. linda demais. O sino do centro da cidade está batendo bem alto. As ruas estão completamente desertas. O chão está coberto de gerboas. Para todo lado tem carregamentos e carregamentos recém-chegados de caixões. Os caras E a cada falando de ao esquina tem um local. tragediano, em silêncio, simplesmente apontando na direção da prefeitura. É simplesmente uma caminhada longa e bem pesada, observando a cidade calada, preparando para o que está vindo aí nos próximos dias. Eu amo essa parte porque te dropa forte aquele sentimento de fudeu, é agora, vai começar, entendeu? Tá acontecendo. Muito suspense pra mim. É isso aí. Uma epidemia, Borá. Uma peste, uma praga. Se for metade tão letal quanto a de 5 anos atrás, a gente tá muito fodido. Estão preparando tudo, juntaram os 3 médicos da cidade, o Daniel, o Ruben e eu, 4 se contar os poderes de cura mágico da Clara. Vão recrutar voluntários para cercarem as partes infectadas da cidade, vão preparar uma central de atendimento no teatro, com um fundo emergencial público para pagar os doutores. O objetivo aqui é atrasar o máximo possível a epidemia, para que não chegue num nível mundial. O Daniel ficou responsável por começar a desenvolver uma vacina, mas para isso ele precisa de minha prontidão o tempo inteiro. Na saída do juiz, George Kane, te dá sua primeira tarefinha, que é garantir a segurança de 2 pessoas no bairro infectado. Os gêmeos Andrei e Peter Stameten, que são ninguém menos que o arquiteto e o construtor do poliedro. Ele diz que mentes como a do Peter e a do Andrei não se acham em lugar nenhum no mundo e seria uma perda gigantesca eles morrerem. Ao voltar no distrito infectado, você descobre que o Peter ainda não tá doente, mas ele tá em perigo, pois ele tá num bairro infectado. Eu virei meio que uma ferramentinha agora do governo. Olha, a gente precisa de você garantir que essa pessoa aqui não morre da praga. Você sai cuidando das pessoinhas. Você não é obrigado a fazer nada disso, mas por enquanto
Você consegue fazer isso. Até esse momento você deve estar pensando que o jogo é de certa forma linear, mas pelo contrário. Eu não preciso fazer nada que vocês assistiram até agora. Caraca. Tempo é algo preciosíssimo nesse jogo. Se você não fazer o que tem que fazer, as coisas se resolvem sozinhas sem você, só que nem sempre da maneira que você queria. Ao entrar de volta no seu laboratório, a Esprit tá lá e ela fala: Burak, eu vi o que você fez lá com o garoto, viu? Você acha que seu pai ia se orgulhar disso? Você tipo, o que eu fiz? Ela fala: você brincou com a sorte e não tratou o menino igual você aprendeu. Espero que você não esteja pensando que você vai depender disso aí o jogo inteiro. Vixe, ele sabe Ela muito. sabe que eu dei load, burlei o sistema do jogo pra economizar Sabe cura, muito. pra tratar o moleque. Eu amo esse jogo, cara. Você me pegou no flagra, Esprit. Desculpa. Eu prometo que eu não Sabe vou mais muito, fazer hein? isso. E de fato, eu não vou. O jogo me convenceu aqui de jogar direito. A noite chega e dessa vez com mais uma surpresinha. Quando o relógio bate meia-noite, o jogo mostra o destino de cada personagem relevante na tela e como uma jogada de dados define o que aconteceu com cada um. Se a pessoa estava no área infectada e em perigo, o jogo determina randomicamente se ela foi infectada. E se ela tiver infectada, o jogo determina randomicamente se ela morreu. Simples assim, sem cerimônia. O máximo que você pode fazer é aumentar a barra de imunidade de quem está em perigo e diminuir a barra de infecção de quem está infectado. Você não garante que a pessoa vai viver ou morrer, você só aumenta um pouquinho a chance dela não morrer. Pessoas que você pode julgar importantíssimas para a história, meu Nossa. Deus, os irmãos que construíram poliedro. Ninguém tá livre disso aqui. E não tem muito que você pode fazer para evitar a morte de cada, afinal você é só uma pessoa. O jogo faz de tudo para tirar o poder e o senso de heroísmo das suas mãos. Por mais que você tente, se sacrifique, você não vai salvar todo mundo. Então seja lá quem você quer ajudar, faça isso antes da meia-noite. Temos mais uma peça no teatro, a loja de itens mortos se abre e após idas e vindas perigosíssimas na cidade em busca de comida, eu compareço ao encontrinho marcado com os 3 amigos de infância do Artem perto da estação. É onde a gente dá uma pausinha para reconciliar, digerir o que está acontecendo e prestes a acontecer. O Badgriff diz que não sabe mais o que fazer da vida, que ele não tem mais nenhum controle da gangue dele e de certa forma se sente culpado pela violência que está rolando na cidade. O Rubin ainda guarda ressentimento pela morte do seu pai, mas no fundo ele é grato pela atitude de juntar todo mundo aqui, lavar as mágoas. E a Lara fala sobre o impacto de uma pandemia nesse nível, como que qualquer desavença e picuinha de um dia pro outro simplesmente não é mais importante. Ela também diz o quão grata ela é de ter a gente na vida dela, e como a gente pode se ajudar, não importa o que aconteça. E é com esse papinho, esse momentinho tão íntimo e aconchegante, que você tira um cochilinho e espera o dia amanhecer. Como você ouviu lá no encontrão da prefeitura, juntaram os 3 médicos da cidade para desenvolverem um tipo de cura, ou pelo menos uma forma de atrasar a doença. E enquanto isso, transformaram o teatro da cidade em um hospital. Lá dentro está o Rubin trabalhando, a Lara disposta a ajudar de qualquer maneira que ela conseguir. E o Rubin diz que até o momento, dezenas de pessoas já foram trazidas para o hospital e não houve nenhuma recuperação. Caraca. Quase todo mundo já morreu e quem não morreu, tá morrendo. Ele te pede para dar anestésicos para os doentes. Isso mesmo, você não está curando ninguém aqui. O máximo que você pode fazer é livrar um pouco da dor da morte de cada um. A Lara conta que está querendo transformar o casarão dela em um abrigo para os necessitados, com água, comida e lugar para dormir. Porém tem um problema, o governador Saburov mandou destruir todas as fontes de água encanada da cidade, pois a água vinha do rio e ele temia que ela tivesse infectada. A única fonte de água da cidade agora são barris espalhados, que contêm água vinda das fontes fora da cidade, e ele estipulou que cada pessoa só tem acesso a 1 garrafa por dia, pois a quantidade de água é finita e muito limitada. Acontece que a Lara até pede bastante, para né? levar um barril desse pro casarão dela. E aí que a gente tem um problema. Todos esses barris estão sendo vigiados por guardas. Você tenta pedir vários aqui e eles obviamente não vão deixar você levar o barril. A não ser que, em alguns desses barris, se você encher uma garrafa de água, ela tá suja. Ao mostrar pro guarda, ele vê que a água tá suja e te deixa levar o barril inteiro para ser examinado em outro lugar. E é aí que você pode levar o barril para casa da Lara. E com isso, você entrega a água que ela pediu, conclui essa quest, e no outro dia todo mundo do abrigo tá infectado com a praga, inclusive a Lara, morrendo. Porque a água tá suja, né? Não, mas ele deixou sujo de propósito. O jogo, ele balança Ah, tá. Tipo, eu não sei se foi isso, mas deu a entender que ele... Ele sujou a água? Tipo, ele colocou alguma sujeira dentro de um vidro e depois colocou água. tá. Falou, ó, tá suja, vou ter que levar pra examinar. Entendi. Daí o que acontece?
ele pega e fala, vou ter que examinar, deixa eu levar a água embora. Daí o cara deixa pra ele estudar. Só que tava suja mesmo? É que ele falou que só em alguns barris a água tá suja, senão ele podia fazer em todos isso. Deu a entender que ele tinha forjado, né? Pode pá. Uma quest, numa cordinha assim, na sua frente, pra atiçar seu instintozinho de gamer em completar todas as quests do jogo. E a recompensa é a provável morte da sua melhor amiga, que era uma santa e só queria o melhor pra todo mundo. A melhor forma de lidar com essa quest é literalmente falhar ela. É ir lá na Lara, olhar no olho dela e falar: não deu certo, Lara, desculpa. E não para aí, se você levar essa amostra de água suja pro Daniel, ele avisa as autoridades e mandam destruir todos os barris de água do bairro inteiro que você achou o barril infectado, para não ter risco de contaminação. Então agora o centro inteiro do mapa não tem mais lugar onde conseguir água, deixando o jogo muito mais difícil. E tecnicamente é a opção mais certa que você tem pra tomar. Esse jogo é assim, ele frequentemente te dá a opção entre enfiar um cacto gigante no cu ou um abacaxi no cu. E tudo que você pode responder é: pode no seu lado da coroa, pelo menos. Mas bem, nesse dia você descobre que o filho do Vlad gordo, o Vlad Jr., tá cavando um poço. Coisa que a gente já sabe que é um tabu gigante na cidade. E ele diz que quanto mais fundo o poço vai, menos gente tá disposto a continuar cavando. Além disso, ele te dá uma informação intrigante aqui, que os Odongs, aquelas criaturas esquisitas, careca, se dizem imunes à praga. E de fato, até agora, a gente não viu nenhum infectado. O Vlad Jr. é bem interessante. Ele é o filho do maior industrialista explorador da cidade. É o tipo de empresário rico que vê os trabalhadores dele igual um bando de inseto. Só que ao contrário do pai dele, o Vlad Jr. vê as coisas de uma maneira bem diferente. Ele tem um mínimo de interesse pela cultura do Kin e vontade de melhorar as condições de trabalho deles. Ele só não tem o poder necessário por enquanto para isso. O pai dele é uma pedra no sapato dele. Na porta do seu laboratório você encontra a Murky sentadinha. Ela te chama para ir procurar planta de noite. Ela diz que consegue ouvir a voz das plantinhas, bem melhor que aquelas noivas das ervas metidas lá. Ela fala: olha, passa no meu vagão de noite e usa a batida secreta. É bem assim, ó. Você fala: Marco, vamos fazer o seguinte, esquece esse vagão sujo e enferrujado seu, vem morar aqui comigo, eu cuido de você. E ela: eu não quero morar com você, eu posso morar com você só um pouquinho quando você tiver comida. Nesse ponto você vai percebendo o quão vulnerável é a Murky. Ela é só uma criancinha suja e faminta que mora na rua e aparentemente tem uns parafusinhos a menos. Ela tá na lista de prioridade do seu pai, portanto é melhor ficar de olho nela. A gente passa na fortaleza do Notkin pra ver como é que ele... caralho. Óbvio, esse jogo não dá trégua. Ontem, quando aquela criança estava infectada aqui, o Daniel foi bem claro: isola essa criança dos outros, ela já tá morta, não adianta. Aí o que eu fiz? Eu desafiei ele, o que aconteceu? A criança morreu mesmo assim, e agora o Notkin tá infectado. A conversinha com ele aqui é bem triste. Ele insiste pra você não chegar perto, que já era pra ele. Nossa. Tá infectado e só quer que tirem ele de perto das outras crianças pra não comprometer mais ninguém. O jogo faz questão de desumanizar o máximo possível as pessoas com a praga aqui. O visual, a personalidade de cada um, o brilho nos olhos da pessoa some e é substituído por um monte de trapo, um pano. Não importa quem ela era antes de ficar doente, agora ela é só mais um doente. Aguenta as pontas aí, garotão. A gente vai dar um jeito. Caraca. Vou te deixar morrer assim, não. Tais palavras vazias. Tudo que eu posso fazer é tratar ele pra infecção diminuir um pouco e quem sabe o dia amanhecer com ele vivo ainda. Mas não, né? Provavelmente. 5 da meia-noite bate. O jogo diz que um amigo meu tá sendo caçado e que se eu não fizer nada até amanhecer, eu não vou poder mais ajudar ele. Quem é esse amigo? Onde ele tá? Não sei. Porque pau no meu cu. 3.200 infectados, 401 24 mortes, desaparecidos, 32 suicídios, 400 mortes totais. Hora dos dados. Isso, brinca com meu coraçãozinho. Nossa. Mais um dia, garotão. Ô, Vamos lá, louco. segura. Dessa vez a gente tem o que fazer antes da noite acabar, que é descobrir quem que é o meu amigo que precisa de ajuda, que o jogo citou. No asilo da Aspit a gente encontra o Bad Griff, que conta que o Kin tá pistolaço com o Ruben, e o Griff deixou o Ruben se esconder em um dos galpões dele. Só que ele não conta pra você qual galpão, porque o Ruben pediu o segredo. Lá nos galpões você se pergunta: cara, fudeu, como é que eu agora vou achar onde é que o Ruben tá se escondendo?
como é que você me achou? A lanterna, seu burro, apaga ela. Bem, a gente descobre que ele, como um médico, tá dando os pulos dele pra descobrir a origem da praga. Ele tá dissecando corpos e abrindo corpos como se não houvesse amanhã, coisa que o Kim considera um dos maiores pecados. Passado Pô, ritualístico. vai pra merda, Tanto é, né? Eles estão putos Não com tem o que fazer Ruben não, tá mano. abrindo corpos e mandaram 4 odongs aqui pra matar ele. Esse ponto você deve estar pensando, filho, que porra é essa de odongs? Você não falou nada desses bichos brancos. Não sei, é uns bichão fake, supostamente nasceu literalmente da terra. O jogo não explica nada além disso, é uma coisa muito comum em Petalogic. Eles só existem, são os odongs. Olha lá o odong. Enfim, o Ruben diz que ele tá com medo e pede a sua ajuda. E tipo, o Ruben é um cuzão, mas ele é uma boa pessoa. E médico tá em falta nessa cidade, seria uma boa ajudar ele aqui. Sim, mano, eu Fora, falei você mesmo tem que o jogo é encontrar e interessante. matar 4 odongs Tipo, eu não vou jogar, espalhados então vou me pela interessar área. aqui no O vídeo, na combate história, é tá muito ligado? Forte. E sabendo de como é o combate nesse jogo, é bom você vir bem preparado. Ai, caralho. Minha nossa vai senhora. assustar a mãe, filha da puta. Ponto é, você Mata provavelmente, definitivamente vai morrer. Talvez 1, 2, 5 vezes. Salvar o corno do Ruben aqui é uma tarefa muito difícil. E um detalhe, cada vez que você morre, você aparece no teatro de volta com um Mark puto por você estar estragando a peça Meu dele. Deus. Ele diz que toda vez que um ator morre, ele tem que contratar outro e que vai te penalizar por isso. Cada morte, o seu HP máximo diminui. Se continuar morrendo, a sua Nossa. barra de exaustão máxima diminui, sua barra de imunidade diminui. Que bacana. E isso é irreversível. Tá diretamente ligado ao seu save no momento que você morre. E isso é Petalogic. Após umas mortes, o Mark diz que vai fazer diferente. Botar a chapa quente, zoeira. Ele diz que dessa vez vai te dar outra penalidade, que vai tirar sua habilidade de demonstrar afeto. Ele fala que a partir desse ponto você não pode mais abraçar ninguém. Foda-se. Meu Após Deus. matar os 4 odongs aqui, parabéns. Pelo menos mais um dia de vida o Ruben tem. Lembrando, se você não fizer nada, o dia amanhece e ele simplesmente tá morto. Dependendo do caso, você nunca vai descobrir por que, como que o Ruben morreu. Foi exatamente o que aconteceu na minha primeira jogada. Isso é muito comum, você jogar isso aqui às cegas e tipo, o povo morrer lá e cai e você fica tipo, cara, o que tá acontecendo? O povo tá morrendo e eu não consigo fazer nada. Então por mais que esse vídeo mostre a história o mais completa possível, que vai ser trágica, eu tô fazendo o possível aqui pra tipo, impedir de muita gente morrer cedo. O resto da noite tá livre pra você ver a peça da vez e visitar a loja de itens mortos. Caraca, mano. E agora vai ficar pra outro domingo? Sim. Mas eu gostei, Draco. Realmente, Da hora, da mano, hora. eu realmente curti. Eu achei que, pô, ia ser um vídeo torturante, mas não foi tortura. Um bom vídeo, um Eu bom. realmente gostei, mano. Mas o carinha que tá narrando também, ele narra Não, bem, ele é engraçado. A edição é boa, o jeito que ele narra é bom. Se fosse um cara narrando um vídeo de 2 horas de 12 com essa história e falando. Realmente não ia dar certo, tipo, ia ficar bem ruim. Mas é o que? Ele coloca zoeira, ele brinca, ele fala de um jeito da hora, tá ligado? Então, tudo que no vídeo em si, história, narração, edição, realmente é da hora, sabe?